Boa noite a todos, amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor, amém? Quem quer sair dessa noite aqui abençoado, amém? Ouvir uma palavra rema no seu coração, glória a Deus. Quem almeja aí as bênçãos do Senhor, irmãos? Você almeja as bênçãos de Deus? Diga amém, Senhor, amém? Deus tem bênção para a tua vida. Deus tem muitas bênçãos para você. Muitas pessoas têm a oportunidade de ser abençoado, mas deixa passar a oportunidade. Conheço muita gente que poderia estar aqui nessa noite e não estão. Muitas pessoas que no decorrer da vida abandonam o Senhor. Muitas pessoas que às vezes está dentro de uma igreja, no seio de uma igreja, mas deixa de ser abençoado. Pastor, me explica isso. Irmãos, eu não quero aqui nessa noite falar para você os 7 passos de uma vida de vitória, mas eu quero te ensinar, mostrar para você biblicamente uma maneira de ser abençoado. Quer descobrir? Então diga: eu quero, Senhor, ser abençoado pelo Senhor. Em 2 Samuel, no capítulo 6, não precisa abrir a sua Bíblia, fala a história quando Davi, ele vence os filisteus. E no capítulo 6, então Davi decide buscar a arca do Senhor, que estava em posse dos filisteus, e trazer para Jerusalém. E Davi, com a motivação correta, mas com princípios errados, porque a presença de Deus não se leva de qualquer maneira, de qualquer forma. E ali acontece que Uzá, no caminho, no percurso, o boi que havia bois, né, uma carroça, né, puxando a arca do Senhor, e de repente aquela arca passa por uma pedra e dá menção que a arca vai cair, e Uzá coloca a mão na arca e imediatamente ele morre, de uma forma irreverente, diz o texto. E a partir daquele momento, Davi então, sendo um homem de Deus, ele percebe: não, tem alguma coisa errada. E Davi então, naquele mesmo lugar, ele avista uma casa de um homem chamado Obed-edom. Obed-edom. E durante 3 meses, a arca do Senhor fica na casa de Obed-edom. Dá para imaginar isso, irmãos? A arca de Deus, a arca representava a glória de Deus, a presença de Deus. A arca que ficava no templo, que o próprio Deus desenhou isso. Então, durante 3 meses, Obed-edom recebe na sua casa a arca de Deus. Diz o texto, não precisa abrir, somente ouça: a bênção do Senhor foi tamanha na vida de Obed-edom, que o testemunho da casa dele percorreu por toda Jerusalém, por todo o reino. Diz o versículo 14, versículo 12 do capítulo 6, diz assim: que então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Tudo que Obed-edom tinha foi abençoado. Tudo na casa de Obed-edom foi abençoado. E eu quero profetizar nessa noite na tua vida, sobre a tua casa, a bênção do Senhor, amém? Recebe aí, amém? Amém, eu vou dizer e você vai fazer amém, levantando a mão assim, amém? Eu profetizo sobre a tua vida, toda a bênção de Deus sobre a tua casa. Não, ficou fraco. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, toda a bênção do Senhor.
Aleluia. Deus quer te abençoar. Amém? Você crê nisso? Você crê nessa promessa, meus irmãos? Receba na tua casa a presença de Deus. Receba na tua vida a presença de Deus. Há muitas pessoas aqui nessa igreja que têm sido ricamente abençoadas, muito abençoadas, e outras ainda não perceberam essa bênção, mas que nessa noite você vai sair daqui com a bênção de Deus. Não depende de Deus, Deus já deu a ordem para te abençoar, Deus já deliberou sobre a tua vida. Basta você pegar essa bênção e tomar posse dela. Deus tem grandes coisas, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado sobre a sua vida, que Deus preparou para você. Deus tem grandes coisas, meus irmãos. A palavra de Deus diz que toda a criação anseia, almeja que os filhos de Deus se manifestem, os filhos da luz. Você é uma bênção, a glória de Deus está sobre você, a luz do Senhor está sobre a tua vida, a presença do Senhor está sobre você. Você não é uma pessoa comum, você é diferente. Aonde você vai o tabernáculo de Deus. Aonde você vai, Deus está com você. Não importa o ambiente, talvez é um ambiente hostil. Às vezes onde você vai, você entra num local que às vezes dá trabalho. Você vai num lugar que o ambiente não está propício para o Filho de Deus, mas ali vai a glória de Deus. Você é bênção, você é a luz de Deus, você é boca de Deus, você tem a resposta de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém, igreja? Aleluia. Esse é o segredo para ser abençoado. Esse é o segredo para ser tremendamente abençoado, para ser tudo na tua vida, ser abençoado. O seu casamento, os seus filhos, o seu trabalho, a sua despensa, a sua conta bancária, tudo será abençoado. Existe um inimigo que tenta impedir isso todo momento, que vem com bandeja assim para tirar o seu foco, te oferecendo muito fácil, de forma muito fácil, para que você desvie o foco, perca o foco, para que você desvie o seu olhar, para que você venha esquecer aquilo que Deus tem para você. Mas Deus, irmãos, Deus te trouxe aqui nessa noite para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa. E o segredo é que a arca de Deus, que a presença de Deus entre em sua casa. Obed-edom não pensou duas vezes. Quando Davi, o rei, ele disse: Obed-edom, a arca vai ficar na sua casa. Ele ficou maravilhado. Ele ia deitar ligado 100%. Não, Deus está na minha casa, a arca está na minha casa. Ele levantava, via a arca. Ele dormia, via a arca. E isso foi a total diferença. Porque o coração dele, a casa dele, os filhos dele, a família dele estavam olhando para a arca. Esse é o caminho, irmãos. Esse é o caminho. Não tem segredo, irmãos. Não precisa de 7 passos. O segredo é esse: joelhos na presença de Deus, a porta aberta. Jesus disse em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Quem está à porta? Quem está à porta? Jesus está à porta. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei o quê? Na onde? Mas alguém pode falar para mim? Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor Jesus, irmãos, está pronto em todo o tempo. Só que ele não é como ladrão que entra pela janela, pula portão. Não, ele está à porta. Ele só vai entrar se você deixá-lo entrar. Ele só vai entrar se você convidá-lo. Pastor, mas eu já deixei Jesus entrar. Pastor, eu já convidei Jesus entrar. Mas talvez algumas coisas precisam ser, algumas arestas precisam ser tiradas, alguma sujeirinha precisa ser tirada. E Jesus quer falar com você. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor, o Senhor está aqui. O Senhor está neste lugar. O céu está aberto, Deus. Pai, eu quero te agradecer pela vida desta igreja, por esses homens e mulheres do Senhor, teus filhos, tuas filhas. Pai, em nome do teu filho Jesus, Pai, venha mudar aquilo que precisa ser mudado, transformar aquilo que precisa ser transformado dentro de nós. Vem, Senhor, iluminar os nossos olhos, o nosso coração, Pai, para que possamos enxergar aquilo que ainda não conseguimos ainda compreender, ver aquilo que o Senhor está falando. Senhor, leva esta igreja a viver a plenitude de Jesus Cristo. Senhor, fala conosco, continue falando, ministrando em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu quero ser breve nessa noite para que a gente possamos ter um tempo de oração no final. Atos capítulo 16. Atos 16. Aleluias. Glória a Deus. Deus está neste lugar. Essa é a casa do Senhor. Atos 16, versículo 6. E percorrendo a região, Atos 16, 6. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Repete comigo: passa a Macedônia e ajude-nos. Passa a Macedônia e ajude-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Meus irmãos, aqui o texto está dizendo sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo aqui na segunda viagem já não está mais com Barnabé, mas está com Silas. No capítulo anterior, no capítulo 13, Paulo e Barnabé fazem a primeira viagem missionária na região da Ásia. Vai para Seleucia, depois navegam para Chipre, e eles fazem por muitos dias, talvez meses, essa viagem. Encerram então essa primeira viagem. Tempos depois, eles voltam para a mesma cidade. Agora Barnabé vai para outra região, por outro caminho,
e Paulo e Silas por outro caminho, na região da Ásia. E ali, eles indo, mas de repente, eles querendo partir para um destino, o Espírito Santo impediu Paulo de ir. Então ele vai para Mísia, e novamente o Espírito de Jesus impede Paulo e Silas de ir, de prosseguir. Paulo então, sendo um homem de Deus, um homem de oração, Paulo e Silas sendo obedientes a Deus, então, meus irmãos, Paulo vai para a oração. Naquela noite, naquela madrugada, ele tem uma visão de um varão, de um homem macedônio. Talvez essa visão deste homem seja um anjo do Senhor numa visão. No capítulo 16, todo o capítulo 16, após eles ouvirem e prosseguirem para a Macedônia, na região da cidade de Filipos, há 3 conversões muito importantes: a conversão de Lídia, a empresária, vendedora de púrpura. Posteriormente, uma jovem de espírito encantador também se converte a Cristo. E depois o carcereiro. Meus irmãos, o interessante nesse texto é que Paulo e Silas obedecem a Deus. Eles obedecem a Deus. Eles obedecem à voz de Deus. E você, está disposto a obedecer à voz de Deus? Eu quero falar nesta noite sobre um pedido de socorro. Há um pedido de socorro. Há um pedido de socorro, porque aqui no capítulo que nós lemos o texto, essa perícope que a gente leu, está um homem em uma visão pedindo a Paulo: socorro, passa a Macedônia e ajude-nos. Há um pedido de socorro. O próprio Deus está pedindo socorro. Poderíamos dizer que talvez essa visão desse varão macedônio, esse homem pedindo socorro, talvez seja Lídia pedindo socorro, talvez a jovem que converte de um espírito encantador pedindo socorro, talvez seja o carcereiro pedindo socorro. Mas, irmãos, Macedônia é o mundo pedindo socorro. O mundo está pedindo socorro. Rio Verde está pedindo socorro. A sua casa está pedindo socorro. Os seus irmãos estão pedindo socorro, ajude-nos. Os seus vizinhos estão pedindo socorro. Deus, irmãos, está pedindo à igreja: ajude a Macedônia. Ajude a Macedônia. Você tem a resposta. Isso é deixar a arca entrar. Isso é deixar a vontade de Deus entrar na tua vida. Esse é o caminho de ser abençoado. Esse é o caminho. Dar uma resposta a Deus. Você tem uma resposta nessa noite para dar para Deus? Porque Rio Verde está pedindo socorro. Os bairros de Rio Verde estão pedindo socorro. Ajude. Ajude. Ou será que o Senhor vai ter que manifestar na sua vida em sonho, para você se despertar? Será que vai ter necessidade? Porque se nós não respondermos, as pedras clamarão. Isso é receber de Deus, irmãos. Responder a Deus em ajudar a Macedônia. Você está disposto? Você está disposta a ser uma resposta para ajudar, dar a mão, orar, ir, contribuir, interceder, suplicar? Porque a Macedônia pede socorro. O mundo está um caos, irmãos. Rio Verde está um caos. A moralidade, as famílias estão um caos.
Pessoas à nossa volta estão um caos. E o Senhor chama você nesta noite para ir. Assim como Paulo e Silas obedeceu, assim como Paulo e Silas deu uma resposta imediatamente. Olha o texto, no versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. O Senhor chama você hoje, e a sua resposta deve ser agora dada a Deus. Deus quer te abençoar. Deus, meus irmãos, as comportas do céu já estão abertas para te abençoar. As comportas dos céus já estão abertas, bênção sem medida sobre a tua vida. Mas dê uma resposta a isso. Toda oração, a oração é uma ação, amém? Você ora e age, não é? Você ora e age. Então, meus irmãos, fazendo um compromisso com Deus, você precisa abrir as portas. Fala: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, amém? Glória a Deus. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha casa. Muda a história da minha casa. Muda a história da minha família. Muda a história dos meus pais. Muda a história, Senhor, dos meus irmãos, da minha parentela, dos meus amigos, dos meus colaboradores da minha empresa. Muda a história dos meus colegas de trabalho. Muda a história da minha escola, da minha faculdade. Meus irmãos, Deus está clamando. Deus está clamando. Deus está chamando você. Responde a Ele nessa noite. Diga: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Irmãos, vamos partir para a atitude. Vamos executar o plano de Deus. Que tudo está pronto, irmãos. Todas as bênçãos, a vitória já foi conquistada na cruz. Jesus pagou o alto preço. Eu e você jamais vamos saber o preço da cruz. Jamais, irmãos, teremos noção do preço que foi a cruz, o Calvário de Jesus. O sangue derramado, o sangue precioso, o sangue carmesim, o Filho de Deus. Vamos povoar o céu, irmãos. Vamos povoar os céus. Nós não somos daqui, você não é daqui, você é peregrino e forasteiro nessa terra. Quem disse para você que você é daqui? Quem disse para você o que você tem foi conquistado pelas suas próprias forças? Foi Deus que te deu, foi Deus que te prosperou, e Ele tem poder para te dar muito mais, infinitamente mais. Vá, obedeça o chamado de Deus. Deus está chamando pastores, Deus está chamando missionários, Deus está chamando pastores, missionárias para ir. Deus está te chamando. Vá. Rio Verde está clamando, Oruana está clamando, pedindo ajuda, Maurilândia está pedindo ajuda, Acreúna está pedindo socorro, Montevidil está pedindo socorro, Santo Antônio da Barra, Mineiros, Jataí, os bairros de Rio Verde estão pedindo socorro. E você? E você, meu irmão? Pastor, o que eu posso fazer? Pastor, o que eu posso fazer para ajudar? Abre as portas da tua casa, que a glória de Deus vai descer sobre a tua vida, meu irmão. As bênçãos de Deus vai descer sobre a tua vida. Abra o teu lar, abre a tua casa. Se você ainda não está pronto para pregar, para discipular, o seu irmão vai junto com você. Seja um anfitrião, mas abre as portas, convide os seus amigos,
Convide 100 pessoas, porque você conhece no mínimo 100 pessoas. Convide, enche, põe gente na janela, na porta, em pé, sentado, em qualquer lugar, mas deixe que eles ouçam a palavra de Deus. Jesus quer salvar. Você tem orado pela salvação da sua família, você tem clamado, às vezes chorado em lágrimas, lágrimas têm descido do seu rosto por causa da sua casa, porque estão perdidos. Então abra a porta. Existe um projeto de Deus nessa igreja. Existe um projeto de Deus nessa igreja para alcançar. E nós podemos ir. Nós podemos ir. Quem diz que você não está preparado? Quem diz que você não tem autoridade? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade foi dada no céu e na terra. Deus, por meio do seu Filho, nos deu essa autoridade. Nós temos autoridade de Deus, de ir, fazer discípulos de todas as nações, ensinar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Senhor está conosco, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Jeová Jireh, Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que santifica, o Deus que perdoa pecados, o Deus que liberta o homem das drogas, da ignorância, da cegueira, que liberta da prostituição, do alcoolismo. O Senhor Deus Todo-Poderoso está com você. Vá e faça discípulos. Vá em nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, santo é o nome do Senhor. Ele está clamando. Ele está clamando. Ele está clamando. Aleluia. Se você quer, meu irmão, não porque você vai ser abençoado, porque é promessa, mas por causa da obediência. Se você quer, fica de pé onde você está. Ser uma resposta, veja, pela fé, fica de pé, pela fé, levanta, em nome de Jesus, é pela fé. Oh, aleluia, cadê o ministério de louvor, por gentileza? É pela fé, meus irmãos. Nós vamos no nome do Senhor. O grande avivamento já está acontecendo em Rio Verde. O maior e mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já viu. Essa igreja é uma igreja obediente a Deus. Deus conhece o coração, o clamor desta igreja. Nesta igreja tem guerreiros, guerreiras. Você é um deles. Você é um deles, a sua casa, a sua família. Se a sua casa está aqui representada por 2 pessoas, 3, 4, se a sua família está aqui, pegue na mão, ajunte aí. Ajunte em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se a sua casa está aqui, seus filhos estão aqui, começa a se ajuntar.